decreto do governo que proíbe festas e shows em Pernambuco. A gente, para entender melhor essa medida, né, que passa a vigorar neste final de ano, nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Carino. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer falar com vocês. A gente está vendo, secretário, que já a partir do final de semana houve uma intensa fiscalização por parte de PROCON, de polícia, fechamento de bares, alguns restaurantes cumprindo medidas. Teve algumas casas de festa que tiveram que ser lacradas, fechadas. Ontem nós tivemos o caso de uma cervejaria. Como que essas novas medidas restritivas serão fiscalizadas, secretário? Bom, Carino, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, desde que foi instaurado lá em março, organizou como é que seria o retorno dessas atividades econômicas e foi o que a gente soltou como plano de convivência das atividades econômicas com a Covid-19, onde tínhamos 11 etapas com protocolos específicos que cada um deveria seguir, obedecendo os eixos de distanciamento social, higiene, comunicação e monitoramento. A gente conseguiu aí, ao longo de 27 semanas, fazer essa flexibilização sem que os números aumentassem. Infelizmente, nas últimas 3 semanas, a gente teve um acréscimo dos casos de síndrome respiratória aguda grave, intensificamos a fiscalização e observamos que esse segmento específico de shows e festas estavam descumprindo todos os protocolos. Além da interdição pontual de alguns estabelecimentos, a gente achou por bem a gente fazer a restrição, porque não é o momento, infelizmente, de a gente estar socializando. A gente está conseguindo permitir que as pessoas voltem a trabalhar, a ir para a escola, fazer atividade física, mas não é o momento de socializar. Nós estamos no meio de uma pandemia, o vírus está circulando e a gente precisa obedecer os protocolos para a gente diminuir essa curva de contaminação, para que a gente possa esperar a vacina e aí sim a gente possa voltar à nossa vida normal. Músicas ao vivo em espaços de alimentação, os bares, restaurantes, isso vai continuar permitido, secretário? É importante a gente falar, você vai organizar uma festa, seja num condomínio, seja num espaço, isso está proibido. Um show, uma festa. Agora nós temos estabelecimentos como restaurantes que estão autorizados a funcionar, eles têm autorização da prefeitura, do Corpo de Bombeiros, seguindo os protocolos. 70% da capacidade, mesas de até 10 pessoas, distanciamento entre as mesas. Se tiver em pé, tem que usar máscara, só pode consumir bebida ou alimentação se estiver sentado. E esses locais podem sim interpretação, enfim, mas são estabelecimentos que estão com restaurantes obedecendo os protocolos. Festas e shows estão proibidos. Outros setores, por exemplo, nesse momento, né, em que a situação começa a ficar muito difícil nos hospitais, nos leitos, ocupação de leitos, outros setores estão sendo avaliados, podem ser afetados por novas medidas restritivas? Sim, a gente de forma muito transparente, a gente divulga todo dia o relatório dos dados da pandemia. Durante a semana a gente consolida nas semanas epidemiológicas, temos reunião do comitê e temos as coletivas de imprensa que normalmente acontecem na quinta-feira. Essa avaliação do comitê, avaliando todos os indicadores, é que analisa que medidas nós podemos tomar, seja flexibilizando mais ou restringindo mais. A gente espera que essas medidas que nós tomamos ontem possam conter a contaminação. Mas se os números continuarem a crescer, poderão sim vir novas medidas mais restritivas. O objetivo sempre é a gente preservar e salvar vidas em primeiro lugar. Olha, uma discussão, secretário, frequente aqui nas nossas redes sociais. Durante as eleições, houve vários flagras de aglomerações nos eventos políticos, passeatas, carreatas, comemorações logo depois da campanha, no caso, campanhas vitoriosas. Qual o impacto disso nesses números da pandemia? Houve alguma punição também para essas pessoas que promoveram essas aglomerações? Bom, nós estabelecemos os protocolos, as regras estavam claras. Cabe ao TRE aí julgar se houve ou não infração por parte dos políticos e a gente realmente não recomenda que se fuja aos protocolos. O que a gente acompanha são os dados semana a semana e a gente tem divulgado de forma muito transparente. A eleição, felizmente, acabou, o próprio TRE
no meio da eleição, suspendeu as atividades de campanha, e a gente está acompanhando quais são os eventos, quais são as atividades que hoje, eventualmente, não estejam seguindo os protocolos, para que a gente possa tomar uma ação de restrição olhando o hoje e olhando para frente. O para trás cabe ao Ministério Público e ao Tribunal Regional julgar se foram obedecidos ou não os protocolos e as devidas penalidades. Outras pessoas, inclusive desde o início do programa, começaram a colocar para mim que algumas instituições carnavalescas que promovem festas gigantescas estariam já vendendo espaços, cadeiras, abadás para esses shows que ocorreriam no Carnaval. E o governo do estado tomou já alguma decisão com referência ao Carnaval de Pernambuco, não? A pandemia é muito... A gente não tem como prever como vai estar a situação daqui a 2, 3 semanas ou daqui a um mês. A gente toma medidas de precaução, aguardando que elas reduzam. A gente tem muita esperança que o governo federal possa, através do Programa Nacional de Imunização, disponibilizar as vacinas para toda a população do país, para que a gente possa, tendo uma população vacinada, a gente voltar à nossa rotina normal. Esse não é o momento de a gente ter segurança de dizer o que vai acontecer no Carnaval. A gente já montou a programação proibindo festividades e confraternizações até o Réveillon e vamos avaliar semana a semana a evolução dos dados da pandemia, da questão da vacina e oportunamente a gente vai poder estar divulgando o que é que vai acontecer nas semanas seguintes. Secretário Bruno Chuamba, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde ao senhor. Eu que agradeço, cara. Um abraço.